Os boletos não param de chegar. E a gente precisa trabalhar. Mas será que é possível a gente ser feliz em meio a todo esse contexto de cobrança, de metas para atingir? E ainda, será que a gente tem que escolher uma única carreira durante toda essa jornada? É sobre isso que a gente vai falar neste episódio do Futuros Possíveis. Olá, eu lhe dou as boas-vindas ao Futuros Possíveis, um espaço onde a gente discute comportamento, tendências, inovação e possibilidades. Eu sou Angélica Mari. E eu sou Marcelo Gripa e o tema da nossa edição é o futuro do trabalho. Afinal, como acompanhar tantas mudanças e ainda assim conseguir ter uma vida profissional satisfatória e principalmente digna? E mais, vamos viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Para explorar esse e outros temas, nós estamos muito bem acompanhados de dois convidados que conhecem esse tema muito bem, Sawane Bispo e Luciano Santos. Sejam muito bem-vindos ao Futuros Possíveis. Eu queria que vocês se apresentassem para quem nos acompanha, começando pela Sawane. Olá, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu sou Sawane Bispo, sou líder do Centro de Relacionamento com o Cliente do Google, empreendedora e especialista no continente africano. E eu tenho certeza que vai ser uma honra, uma conversa muito gostosa aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, é uma honra estar aqui com você. Obrigado. Luciano Santos, por favor, se apresente para quem nos acompanha. Antes de mais nada, é um prazer enorme vim aqui hoje falar de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é a nossa carreira e principalmente como ser feliz nela. Sou Luciano Santos, eu tenho toda uma carreira executiva, eu gosto de brincar que eu tenho 2 avatares profissionais, de um lado uma carreira executiva no mundo de tecnologia, passei em empresas como UOL, Google e Facebook, do qual eu me aposentei faz mais ou menos 5 meses, e do outro eu sou um produtor de conteúdo, escrevi um livro chamado Seja Egoísta com Sua Carreira, e gosto também de falar que sou um pensador sobre como a gente deveria olhar para o trabalho e pensar por que eu não posso ter mais felicidade, por que eu não posso ter um pouquinho mais de satisfação com ele. Legal, e uma outra coisa que você não mencionou, Luciano, é que você adora descobrir cachoeiras Brasil afora. Confere? Confere. Eu tenho todo um terceiro avatar, esse avatar geralmente eu deixo de fora, né? Eu tenho uma companheira de 5 anos chamada Olivia, que é uma aventureira e a gente adora descobrir algumas cachoeiras, ir para o interior, explorar, até mesmo quando a gente está aqui em São Paulo, porque ela é apaixonada por pitangas e amoras e a gente conhece todas as árvores que existem de pitangas e amoras na Vila Madalena. Que massa! E falando em viajantes, a gente tem aqui uma profissional. 30 países em 5 continentes, confere? Corrigindo agora, são 36, Angélica. Uau! Não para de aumentar. Não, e também tem uma companheira, viu, Samila? Agora minha parceira, desses 36, ela já conhece 5 junto comigo, 4 no continente africano, que é o meu foco e minha paixão. Qual o seu país favorito na África? África do Sul, definitivamente, onde já estive 11 vezes e que é onde eu pretendo me aposentar. Ai, arrasou! E eu vou dizer uma coisa, o nosso time de apresentadores do Futuros Possíveis não fica atrás não, viu? Pra onde mesmo você vai, Marcelo? Verdade, Brasil. Ilha Seychelles. Onde fica isso? Fica no continente africano. Olha que coincidência. Dá um Google, hein, minha gente? O lugar é paraíso. Para facilitar, fica no Oceano Índico, no meio do Oceano Índico. Ai, agora eu tô com vontade de planejar, tô com a roupa de ir já, nesse momento. Mas, bora falar de futuro. De volta ao nosso tema, que é o futuro do trabalho. Durante a pandemia, o trabalho foi muito sobre sobrevivência. A mudança foi, em muitos casos, forçada, reativa e, em muitos casos, também sofrida. Mas de todo esse caos saiu algo extraordinário. A gente aprendeu a trabalhar de uma forma completamente diferente e mais, a gente começou a fazer muitas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Para quê? Por quê? Eu consigo ser um bom profissional e, ao mesmo tempo, não esquecer de todo o resto? A gente começou a ver movimentos também como demissão em massa, pessoas fazendo o mínimo possível no trabalho. E aí a gente começa a se perguntar também, quem tem o privilégio de fazer o mínimo possível? De se demitir a qualquer hora? É possível trabalhar e ser feliz?
E nesse episódio nós vamos explorar essa e outras perguntas e também tentar ressignificar o trabalho como algo positivo para todo mundo. Começando esse papo, eu queria começar a explorar o tema com você, Sawane, falando da sua multiplicidade. Você faz muita coisa. E muito tem se falado também de você não é o seu crachá, ou seja, não assumir o sobrenome da empresa. Ou seja, por exemplo, você não é a Kelly da padaria Sonho Bom, e sim a Kelly confeiteira que faz um sonho delicioso. E você parece levar essa abordagem ao pé da letra, certo? Você tem quase 58 mil seguidores no Instagram que acompanham a sua trajetória empreendedora. Você teve muita visibilidade, teve e tem. E, ao mesmo tempo, você tem uma vida corporativa, vamos dizer, tradicional. O que te levou a escolher esse caminho múltiplo? Pergunta profunda essa, viu, Angélica? Você trouxe a abordagem parecida que você assiste as minhas palestras, que é justamente assim que eu começo. Eu começo me apresentando e trago a questão de que normalmente a gente se apresenta com o nome e sobrenome, a empresa que a gente atua, como eu fiz aqui recentemente e o que a gente faz dentro dessa empresa. E eu desconstruo isso e me reapresento com base em tudo que eu sou e que eu não vou deixar de ser. Porque a empresa onde eu trabalho hoje eu posso mudar, ou até mesmo dentro da própria empresa eu posso vir a mudar de função. Mas a Sawane, filha de Dona Celeste, neta de Dona Helena, que tem como propósito se multiplicar até deixar de ser exceção e virar regra, essa aqui, onde quer que eu vá, ela vai existir. É ela que prevalece. Eu sou uma pessoa múltipla porque eu entendi qual é o meu propósito e a minha identidade. A minha identidade, na verdade, foi o que me deu um propósito de vida. Com base nisso, eu entendi que eu não preciso ser uma coisa só. Inclusive, quando eu assumi a posição no espaço corporativo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa: estou frustrada. Como assim? Não acredito que você está indo fazer isso. Você não é isso, você é empreendedora. Eu falei assim, mas tem que ser uma coisa só? São excludentes? Então eu assumo isso porque, além de empreendedora, sou do corporativo, sou executiva, mas eu também sou mãe 25 horas por dia, porque tem uma 25ª hora aí, com certeza, minha gente, misericórdia, o negócio parece que o dia não acaba nunca com uma criança dentro de casa. E vambora. Mas é a questão de entender o que eu sou. Sawane, enquanto mãe, é o quê? Qual é a mensagem que eu quero ensinar para minha filha? Qual é a referência que eu quero que ela tenha? É a Sawane que eu sou. Sawane no executivo, o que eu quero? Eu quero que outras pessoas como eu ocupem aquele espaço. E a minha voz, ela tem sido ouvida. E isso para mim é importante. Essa é a Sawane que eu também sou. Sawane empreendedora é a pessoa que quer que outras pessoas conheçam o continente africano fora do que a mídia traz, normalmente com notícias relacionadas à pobreza ou as pessoas que vão apenas para a questão de assistencialismo. Essa também sou eu. Então, eu só dividi o que eu sou em diferentes pilares. E assim eu me permito ser essa pessoa múltipla que, na verdade, é uma pessoa única. Luciano, colocando você na conversa, você começou a escrever sobre carreira, né, quando você ainda estava no Facebook, hoje é conhecido como Meta. Ou seja, você começou a construir algo paralelo, né? Quando é que você se deu conta que esse era um caminho interessante? Foi uma jornada bem interessante e difícil de descobrir também. Eu fiquei... Quando a gente fala de grandes empresas de tecnologia, eu passei 24 anos nelas. E nos meus últimos 2 empregadores, né, o Google e o Facebook, eu fiz uma grande transição. Então eu trabalhava no Google por 11 anos, e aí veio o Facebook e me fez uma oferta, e eu tinha uma curiosidade intelectual, né, sobre o concorrente, né, pessoas diferentes. Só que isso não foi o real motivo, que na época eu não entendia, não foi o real motivo de eu mudar. O real motivo de eu mudar é que eu já não cabia mais na função que eu fazia. Eu já trabalhava com vendas há muitos anos, e eu estava num estado quase que o produtivo entorpecido. Que é aquele que produz, eu ainda muito bem com o meu trabalho, só que aquilo já não me satisfazia. E por não ter total consciência disso, Marcelo, naquela época, o que eu fiz? Eu fiz o que eu chamo no meu livro de correr de alguma coisa. Então eu corri
daquela situação e fui para o mesmo lugar em outro lugar, que foi no Facebook. E eu fui até razoavelmente feliz por 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, porque eu tinha um grande projeto de equipes para montar, eram países diferentes, era México, era Argentina, era Brasil. Eu fiquei muito ocupado por muito tempo, contratando os times, treinando os gerentes. Só que depois que eu acabei essa missão e entrei ali naquela rotina do dia a dia e no escopo natural de alguém de vendas, o que aconteceu? Aquele entorpecer produtivo voltou para mim. E foi ali que eu percebi, eu falei, eu preciso explorar o meu múltiplo, o meu eu plural. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu nunca vou esquecer como eu comecei a fazer isso. Eu lembro que uma vez eu entrei no LinkedIn e eu ia postar algumas vagas que estavam abertas do meu time. E aí eu vi alguém dando um conselho profissional horrível para outra pessoa. Né? Eu não lembro, é uma pena, eu não lembro o que é. E eu fui lá naquele conselho profissional e falei, olha, não concordo, eu tenho esse outro ângulo aqui, eu acho isso, isso e isso. E a minha resposta àquela publicação teve centenas de curtidas, mais até do que a publicação em si. E ali eu tive um estalo, falei, peraí, quais são as coisas que o Luciano gosta de fazer? Eu sou formado em letras, eu gosto de escrever, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de dar palestra, eu gosto de dar mentorias, isso é algo muito natural em mim. Por que eu não começo paralelamente a explorar isso um pouco mais? E eu comecei a publicar todos os dias, 30 minutos pela manhã, 1 hora pela manhã eu parava, escrevia um texto, produzia um vídeo, comecei a uma vez a cada 2 meses, 3 meses, dar uma palestra, Mas comecei a você já experimentar. fazia isso Não. visando um caminho profissional? Não tinha consciência. Eu fui amadurecendo essa consciência conforme o tempo foi passando. E mais ou menos no meio dessa jornada eu falei, opa, eu tô gostando de fazer mais o meu projeto paralelo do que eu gosto do meu trabalho. Uhum. Olha que coisa interessante, tô gostando de fazer mais, por isso que quando a Sal falou, né, por que a gente tem que excluir? Por que não pode ser as duas coisas? Por que a gente não pode fazer outras coisas também? A gente deveria, porque a gente vai descobrir coisas que a gente sequer imaginava. E eu me testando nessa jornada, eu comecei a pensar, peraí, eu adoro produzir conteúdo, eu adoro dar mentoria, eu adoro dar palestra, eu quero um dia publicar um livro. E com mais ou menos 2 anos, 3 anos disso, ficou muito claro para mim que aquele era o meu caminho. Tanto que eu falo para todo mundo hoje, se teste. Um dos capítulos do meu livro é seja uma pessoa plural. O que é ser uma pessoa plural? Uma pessoa de múltiplos interesses, profissionais e não profissionais também. Vai fazer fotografia, vai fazer uma vivência de yoga, vai estudar sobre plantas, vai aprender a fazer um canteiro de batata doce que eu não aprendi. Sempre a gente vai usar parte daquele conhecimento para o nosso eu profissional de alguma forma. E mais ou menos com 3 anos e meio, 4 anos fazendo isso, eu tomei a decisão de falar, peraí, eu já experimentei um monte de coisa, algumas eu descartei e não quero mais fazer, outras eu sou apaixonado e eu tomei a decisão de sair do mundo executivo e me dedicar totalmente à produção de conteúdo, ao meu livro, às palestras e a tentar trazer um pouquinho mais de equilíbrio, felicidade e satisfação para as pessoas no ambiente de trabalho. E com base na vida real, né? Que é o que mais importa. Com base sempre na vida real, com base sempre em casos reais. Eu gosto de brincar, Marcelo, eu falo que no mundo corporativo, e na vida também, né, gente? Mas no mundo corporativo, a gente tem muitas realidades que estão escondidas da gente. É como a gente tem uma pecinha aqui na nossa cabeça chamada cérebro, que é uma das coisas mais fantásticas que a gente conhece no universo. Não tem nada mais avançado do que o nosso próprio cérebro. Só que ele é cheio de bug, ele é cheio de probleminhas e ninguém conta pra gente. E eu falo que o mundo corporativo, as pessoas operam cegas. Elas não conseguem enxergar coisas que às vezes são óbvias, né? Então, deixa eu trazer um caso pra vocês aqui. Eu trabalhei uma vez com um mentorado, né, e ele chegou para mim na sessão de mentoria e falou, Luciano, eu quero muito ser promovido, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu líder atual, mas não consigo ser promovido, não consigo trabalhar com um produto que eu gostaria, essa é uma questão para mim, então o trabalho que eu quero fazer com você é para ser promovido. E durante as nossas sessões, eu virei para ele e falei, qual foi a última vez que você aplicou para uma vaga fora da empresa que você está hoje? Luciano do céu, você não entendeu nada, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu líder, eu nunca faria essa traição com eles. Traição. Observem bem a palavra utilizada. Traição. E aí a gente teve uma conversa e não, olha, a gente se testar no mercado profissional é uma atitude esperada, é um comportamento esperado, é super saudável, sentir a temperatura da água, entender o que estão pedindo. Isso não é uma traição, isso não existe no mundo corporativo, isso é uma ilusão. Ele ficou um pouco desconfiado e a gente encerrou as nossas sessões. Um tempo depois eu recebo uma mensagem dele no LinkedIn, eu não lembro muito bem a mensagem, mas eu lembro do título, Você Não Vai Acreditar. E aí ele me conta que ele pensou sobre o que a gente falou, aplicou para 2 vagas, passou nas 2 vagas, e em uma das vagas era para trabalhar num cargo acima do que ele estava com um produto que ele estava tentando trabalhar há 3 anos, né? E eu falo que ele tinha um cabresto, ele tinha uma realidade que ele não enxergava. E qual era essa realidade? Você se testar como profissional é algo natural e que todos os bons profissionais fazem. Sim.
Sim, mas vocês estão falando de trabalhar multiplicidade, né? Vocês dois trouxeram isso. Eu fiquei bem impactada e pensando aqui, né? Se trazendo o outro lado dessa história. Não é, de certa forma, algo um pouco elitista também dizer que todas as pessoas vão conseguir trabalhar multiplicidade e vão ter sucesso nisso? O que vocês acham desse outro lado? Olha, Angélica, eu posso dizer que, na perspectiva de uma mulher negra de origem periférica, baiana, nós já somos múltiplos quando a gente nasce. Adorei. É desde a nascença. Porque os malabarismos necessários para nossa sobrevivência, inclusive, nos impedem de enxergar a possibilidade da gente só viver. Porque a gente está o tempo todo lutando pela sobrevivência e de diferentes formas. Então é a pessoa, é a mãe solo que trabalha para poder sustentar a família, chega em casa à noite e ela tem que cuidar da casa, ela tem que educar as crianças, ela tem que fazer bico nos finais de semana para poder se sustentar. Ela está sendo múltipla de qualquer forma. E isso é o mais comum. Então não diria que é elitista, muito pelo contrário, porque quem está na elite não precisa ser múltiplo, é uma escolha. Não é uma imposição, não é a única opção. E quem está na base não tem a escolha, ela enxerga possibilidades complementares ali para uma sobrevivência. Não consigo enxergar dessa forma. Mas eu entendi seu ponto de vista, sua pergunta, na verdade, né? Que não foi um ponto de vista. Sim. Eu posso até, se você permitir, comentar sobre isso. Uma das coisas que eu gosto sempre de deixar muito claro, né, nos meus discursos, nas minhas palestras, no que eu produzo, é que eu nunca sou romântico sobre as diferenças que a gente tem no nosso país. Não dá para ser, né, brutal as diferenças sociais que a gente tem, principalmente diferenças de acesso, tá? Pouca gente sabe, eu cresci na periferia de Osasco, de São Paulo, né? Algo muito parecido com uma favela até os meus 23 anos. Então eu sei como é a realidade lá, eu vivi isso, eu sei a falta de acesso e até falta de consciência. Não sei nem explicar isso em palavras, é uma falta de consciência que existe um outro mundo, que existem mais coisas. Você não tem muita consciência quando você tá lá, você acaba adquirindo isso depois. Mas a maneira que eu gosto de olhar para isso é a opção de não fazer isso, de não se tornar plural, é mortal no mundo que a gente está caminhando. Se a gente hoje não se preparar, se a gente hoje não tiver múltiplos interesses, a gente está sacrificando ou reduzindo drasticamente as nossas possibilidades no mercado de trabalho futuro. Isso é tendência, não dá para correr disso. Os profissionais do futuro são generalistas e pluralistas. Não dá para correr disso. Então, sim, eu entendo todos os desafios. O elitismo ajuda muito quem tem dinheiro e que tem acesso, e eu acho que quem não tem precisa se educar, precisa aprender a ter esse comportamento, porque a gente vive na era do conhecimento, não dá para negar. A gente vive na era do conhecimento. Qualquer pessoa que se eduque a aprender e a estudar, aprende qualquer coisa com o YouTube. Aprende qualquer coisa. Eu desentupi o carburador de uma Burgman, que era uma scooterzinha que eu tinha, não tenho mais, que eu tinha, com um vídeo do YouTube. Baixei, botei o vídeo, peguei lá, era um palito de dente. Só um exemplo bobo para várias coisas que a gente pode fazer. Seja aprender uma segunda língua, seja aprender alguma outra coisa, a escrever, alguma outra aptidão. Então a gente precisa ensinar esse comportamento, principalmente para quem não tem acesso. Porque a informação tá lá, agora saber pegar aquela informação e transformar em conhecimento é a parte mais difícil. E o que você diria sobre a situação em que... Não, eu ia só pegar um gancho aqui, porque você falou da questão, desculpa, Claro. Você falou da questão de dar acesso. E eu acho que acaba sendo um 360 graus, porque quando você dá acesso, você está trazendo uma pessoa que tem vivências múltiplas e distintas para quem normalmente fez uma coisa de cada vez. Né? Eu fiz isso aqui, eu estudei, aí depois eu fui fazer o estágio, fiz o trainee e depois eu entrei no corporativo. Uma coisa de cada vez ali naquele processo. Quando você insere aquela pessoa que tem uma vivência múltipla, ela acaba provocando também quem está ao seu redor. Então, no processo, todo mundo se beneficia. Sim. Porque quem tem uma vivência distinta desse corporativo, então é uma troca muito bacana. Sim. Logo, a gente vê aqui que a multiplicidade requer a diversidade. Perfeito. É exatamente esse o ponto que eu ia trazer.
a multiplicidade requer a diversidade, né? A gente precisa levar em conta essas outras realidades, né? Para poder equipar as pessoas para poderem viver a multiplicidade delas, mas não de uma forma sofrida, né? De uma forma que apoie a evolução delas, né? Inclusive profissional. Luciano, eu quero voltar a falar do seu livro Seja Egoísta com a Carreira, né? Em que um dos principais pontos é a infelicidade, né, no trabalho, por uma série de motivos. Você lista lá motivos pequenos e grandes. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também aproveitasse para explicar o que é de fato ser egoísta com a sua carreira. Tá, vamos lá. Vou tentar explicar. Esse título me gerou alguns haters já nas redes sociais. Não, eu entendo. Assim, eu tinha consciência de quando eu fiz a provocação do que ela poderia causar. A palavra egoísta e carreira não pode estar numa mesma frase, isso não faz o menor sentido, etc. Eu quero deixar dois pensamentos, né? O primeiro é que quando o assunto é a nossa carreira, quando o assunto é cuidar da nossa carreira, ter protagonismo com relação à nossa carreira, a gente faz qualquer coisa menos ser egoísta com ela. Eu falo que se ela fosse uma balança em que um lado tá o que você precisa e que você deveria fazer, e o outro, todo o resto, todo o mundo, a opinião de seus pais, ideias pré-concebidas, hábitos que já não fazem mais parte do nosso mundo de hoje, essa balança seria totalmente desequilibrada pro outro lado, que não da sua carreira, e isso em si já gera muito sofrimento e muita infelicidade no trabalho. O segundo pensamento, tem um livro que chama A Virtude do Egoísmo, né, de uma americana russa, Ayn Rand, não sei se eu falei o nome dela direito, e uma pena que esse livro chegou para mim depois, né, que eu já tinha escrito o meu, porque ela fala, né, ela é uma filósofa, e ela fala que, né, o termo egoísta, ele perdeu sentido através dos tempos. Não perdeu sentido, ele mudou de sentido através dos tempos, né, que tem um sentido negativo, mas que egoísmo em sua origem nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício sem prejudicar ninguém no caminho. Olha que coisa linda. Pensar em você, para o seu bem, para os bens das pessoas que estão ao seu redor, e ela até propõe a ética do egoísmo, que é não prejudicar ninguém, não machucar ninguém nessa trajetória. Então é com esse pensamento que eu quero que vocês venham comigo quando a gente fala do livro, esse egoísmo altruísta, esse egoísmo que vai te colocar em primeiro lugar para sua felicidade e para sua satisfação. Não, você falou em felicidade, satisfação, e tem um outro termo que tá o tempo todo nas discussões de trabalho, que é o propósito, né? Muito falado hoje em dia. Mas é difícil ter propósito estando infeliz. Qual que é o remédio para isso? Super difícil, né? A gente tem que quebrar isso em alguns pedaços, né? Primeiro, a felicidade. Poucas pessoas sabem, mas existe muito material com relação à felicidade e satisfação no mundo do trabalho, muito material. Várias pesquisas, vários estudos, e o mais interessante disso tudo é que independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade dos profissionais, todos os estudos chegam na mesma conclusão. A maioria das pessoas são infelizes com seus trabalhos. Gente, para pensar um pouquinho sobre essa frase. A maioria das pessoas são infelizes com seus trabalhos. É uma frase absurda, quase que inaceitável, né? Eu gosto de acreditar que a maneira como a gente se sente no trabalho, o lugar que a gente passa mais tempo da nossa vida, mais do que qualquer outra dimensão, mais que família, mais que com os amigos, mais que qualquer outro lugar, vai afetar a nossa vida pessoal também e vai afetar a nossa sociedade como um todo. Então a gente precisa entender melhor por que a gente sofre tanto no trabalho e o que fazer para mitigar um pouco disso, o que fazer para reverter. Eu mesmo repliquei essa consulta e cheguei no mesmo resultado. 1.500 profissionais, 60% deles falaram: eu não sou feliz com o meu trabalho, eu não sou satisfeito com o meu trabalho. E aí quando você fala das causas, muitas causas, eu acredito, vamos ver se vai dar tempo de a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que a principal causa somos nós mesmos, a nossa falta de entendimento sobre como gerenciar a nossa carreira. E aí você fala do propósito, né? Você trouxe um dos elementos, né? Um monte de gente chega na minha salinha virtual de mentoria e fala: Luciano, eu tô triste, eu tô deprimido, eu tô frustrado. Por quê? Porque eu não sei o meu propósito. Porque eu não sei onde eu tenho que chegar. E eu falo que a gente romantizou demais esse tal de propósito. Eu sei lá qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu sei o que eu quero fazer hoje, né? Outro dia, uma leitora super jovem, estava no evento também, ela falou: Luciano, você é feliz no seu trabalho? E nunca tinham me perguntado isso. Eu pensei sobre aquilo e falei: eu não sou feliz. Eu estou feliz com o meu trabalho. Porque eu acho que essa felicidade no trabalho ela é momentânea. Eu estou feliz agora. Poxa, eu trabalho com educação corporativa, eu publiquei meu livro, eu ajudo as pessoas a serem mais felizes, encontrarem mais satisfação na sua jornada. E isso me faz feliz agora. Eu acho que é muito mais sobre a jornada, é muito mais sobre o que a gente vai experimentar, o que a gente vai aprender, do que aquele lugar
sabe, místico, aquela missão, né, divina que nos dão, porque pouquíssimas figuras nessa terra vão ter. E você acha que parte dessa infelicidade também tem a ver com o fato de que as pessoas esperam estarem felizes o tempo todo no trabalho? Eu acho que passa por uma ignorância sobre como a gente deveria se comportar com relação ao trabalho. Uma total ignorância. Eu falo que é tão absurda que às vezes eu quase não acredito. Às vezes as pessoas chegam nas sessões de mentoria, pessoas de todos os níveis que vocês podem imaginar, de estagiário a VP, e elas chegam pra mim e falam, Luciano, eu não tô feliz no meu trabalho. Eu falo, por que você não tá feliz no trabalho? Ah, eu não gosto do meu líder. Que mais? Eu não gosto do meu líder. Só isso? Não tem mais nada, sério? Ah, eu não estou feliz no meu trabalho. Por quê? Porque eu não ganho bem. Que mais? Ah, não, eu queria ganhar mais. Se eu ganhasse mais, eu estaria feliz. Não vai estar feliz se você ganhar mais. Sabe por quê? Porque a gente não pode ter apenas uma dimensão que traz essa satisfação no trabalho, né? Eu gosto de fazer um exercício com todo mundo que eu falo, reflita sobre as coisas que te movem no trabalho. Você precisa ter uma listinha das coisas que são importantes para você. Só que fala alguma coisa, vai lá. Eu gosto muito disso, Luciano. E recentemente eu compartilhei com uma colega o pensamento. Ela falou assim, porque a gente trabalha para a empresa. Eu falei, não, minha linda, não. Eu não trabalho para a empresa. Eu trabalho na empresa para mim. Porque o objetivo que eu tenho é de me proporcionar coisas com os frutos que eu colho da minha atuação aqui. Então, eu não estou trabalhando para a empresa. Porque se eu mudar de empresa, eu vou continuar trabalhando para mim, em uma outra empresa. Então, o foco é o que você quer extrair para você daqui. E eu acho que pouco se pensa nisso, justamente pela questão do crachá. Porque aí a gente se apega a um crachá, a gente se apega ao status e não tem um sentido. Então, você está trabalhando aqui, você não parou nem para pensar por que você está trabalhando naquele lugar. O que eu quero com aquilo? Se você perguntar, tem pessoas que não sabem o que elas vão fazer nas férias. Tem gente que não tira férias. Então você está trabalhando para trabalhar. Você está trabalhando para guardar Vivendo para trabalhar, né? Não trabalhando para viver. E mudar a perspectiva de que quem paga o seu salário é a empresa. Quem paga o seu salário é a sua capacidade de trabalhar, na verdade. Exatamente. E inverteu tudo, então. Porque eu tô ali dentro para poder ter um salário, para poder investir o salário, para depois eu vou ver o que eu vou fazer. Sabe quando você tá indo pra cachorro atrás do rabo? Então, eu acho que é um exercício difícil, mas antes de ter o propósito como uma missão, que para mim é muito nítido, mas eu acho que é com base na minha própria jornada mesmo e o que eu defini, é importante tentar um propósito de vida. O que você quer para sua vida? O que você quer para você? Eu quero viajar para outros países a cada 6 meses com a minha filha. Eu quero poder desligar tudo e falar assim, não, eu estava viajando. Eu quero me perder. Eu quero aprender, eu quero conhecer gente. Eu quero assistir um monte de besteira e dar risada. O que eu quero? O que você quer da vida? Eu quero a leveza. E a leveza que o meu trabalho me possibilita, porque a conta de luz não vai ser um problema para mim. Eu não vou ficar com a mão na cabeça pensando como é que eu vou pagar. Então as pessoas não conseguem entender que, no final das contas, é uma relação de você dar seu conhecimento, sua mão de obra e você ganha dinheiro. É uma troca. E aí a gente deposita num lugar toda a nossa vida. Toda a nossa expectativa. De expectativas de coisas que podem ser preenchidas por outras coisas fora trabalho, né? Exato, que ali é só como, o meio. Por exemplo, uma volta de bicicleta, praticar um esporte, plantar mudas de árvore, enfim. Pegando nesse gancho aí da satisfação, um outro movimento que a gente vê por aí é pessoas, o tal do... quiet quitting, que é fazer o mínimo, mas mesmo sair depois de muito pouco tempo na empresa sem dar satisfação. As pessoas nem dizem por que elas estão insatisfeitas. Elas simplesmente saem. Por que você acha que isso ocorre, Sal? Na Bahia, a gente tem uma coisa. Quando a pessoa faz uma besteira, a primeira coisa que ela ouve de uma pessoa com intimidade é se respeite. Se respeite. Eu acho que a gente não se respeita, a gente nem se escuta. No final das contas, a gente não se ouve. E aí é depositar no outro uma responsabilidade que é sua. Acho que a gente não assumiu, as pessoas não assumiram controle remoto de suas vidas. E a empresa é que tem que proporcionar. Então a empresa não me deu, não me deu um bônus. A empresa não me promoveu. Então você não acha que é porque esse pessoal tá sacando que não vai dar certo e já se mandam? Olha, eu acho que podem ser duas coisas. Primeiro que grande parte das pessoas que se permitem isso,
né? Porque isso é um privilégio, vamos combinar. Que se permitem são pessoas que não estão acostumadas a adversidades, a serem contrariadas. Então, talvez não estejam nem preparadas para estarem ocupando determinados espaços. Por outro lado, pode ser a pessoa que tem essa percepção, porém, considerando toda a sua bagagem, ela se dá o direito de colocar em prática a vida em paz. O que eu acho raro, porque a minha vivência pouca, né, principalmente comparada aqui ao maravilhoso Luciano, no espaço corporativo, me leva a compreender que as pessoas, elas não se conhecem. Elas não conhecem a elas mesmas, elas não conhecem os seus colegas. A relação é com base em um crachá. Se você pergunta o que você quer da vida, vem uma reticência. Se você pergunta pelo produto, vem um texto pronto. Então, elas não se conhecem. Eu acho que aí é muito arriscado mesmo a gente levar em consideração esse quiet quitting aí, da pessoa quitting com base no eu acho que não vai dar certo. No final das contas, tá acontecendo uma coisa aqui que eu não gostei, eu poderia até conseguir superar, mas como eu não tenho o costume de precisar superar nada, eu prefiro sair daqui. Não estou me Não obedecendo. seria o quiet quitting uma vingança contra corporações que tratam as pessoas muito mal? Ou seja, eu vou esquentar essa cadeira até quando eu quiser. Eu tô me coçando aqui. Tô me coçando. você acha? Tô me coçando aqui. Nossa, mas compartilha essa coceira Pode com a falar que gente. depois tem uma pergunta sobre isso pra você. Eu entendi totalmente a sua perspectiva, Sal. Deixa eu trazer uma outra hipótese, né, para a mesa. Eu tenho lido bastante sobre todos esses temas, né? A grande resignação, quiet quitting, outras tendências que a gente está vendo agora no mercado. E a maneira como eu racionalizo isso tudo, eu falo que todas elas estão vindo da mesma origem. Todas elas estão vindo da mesma origem. E qual é essa origem? Precarização do mundo do trabalho. Só que o que está acontecendo? Precarização do mundo do trabalho. Essa precarização do mundo do trabalho, pejotização, vários nomes que a gente está vendo, ela está subindo e ela está atingindo camadas que até então ela não atingia no passado. Então, eu sei que a gente não pode reger o mundo por alguns exemplos, mas eu vejo vários. Então, outro dia, eu vi o depoimento de um designer com 15 anos de experiência, em que fizeram uma oferta para ele para trabalhar por R$ 1.500 PJ. R$ 1.500 PJ. E que ele optou por voltar para casa da mãe dele do que trabalhar por aquele dinheiro até ele conseguir um trabalho melhor. As pessoas estão se rebelando contra isso. Elas não aceitam mais os achatamentos dos salários, a destruição da CLT, as mudanças nas leis sempre tirando a parte do trabalhador. E antigamente você tinha uma classe um pouco protegida. Então, eu virei um anarquista aqui agora, né? Você tinha uma classe, algumas classes continua protegidas. que eu tô gostando. Mas isso tá subindo. Isso tá subindo. E eu acho que outras classes, né? E é assim, a classe dos privilegiados, estão começando a perceber que, peraí, como assim eu vou trabalhar como analista de marketing 5 anos de experiência por R$2.000? Cara, eu fiz 5 anos de faculdade, eu tenho um monte de experiência, isso não faz sentido, isso tá acontecendo muito, né? Principalmente quando a gente tem um número de desemprego alto no país. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos também. O salário mínimo não tem, dependendo do estado, varia um pouquinho, mas é muito ruim. Muitas pessoas não conseguem nem sobreviver, precisam de 2, 3 empregos. E quem tem a possibilidade fala, quer saber? Eu não vou aceitar isso, eu vou voltar para casa da minha mãe, eu vou dar um jeito de dividir um quarto, fazer o mínimo possível para me rebelar contra esse sistema. Os Estados Unidos passou por uma dificuldade enorme de trabalhadores, não tinha gente para trabalhar. E o Brasil tá batendo recorde atrás de recorde de pessoas pedindo demissão dos seus trabalhos também. E também batendo recorde atrás de recorde de pessoas operando na informalidade ou começando empresas, entrando no empreendedorismo, mesmo sem ter a menor aptidão para isso, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez o nosso primeiro episódio do Futuros Possíveis, sobre o futuro do empreendedorismo e aborda esses temas. Agora, interessante que você está falando sobre isso, Luciano, porque a adoção de uma postura mais questionadora dentro da empresa, uma opinião mais forte, né, gera consequências. Sawane, como problematizar essas questões sem se queimar dentro da empresa? Opa! Eu acho que você vai poder falar bem sobre isso. Agora é a hora. Aqui. Olha, eu acho muito difícil você abrir mão da sua identidade no espaço corporativo. E isso, para mim, era algo inegociável, que eu dei uma deslizada no começo, mas depois eu me recuperei, eu me respeitei.
a gente vê um monte de perfis muito semelhantes. Existe isso. E eu acredito que pode até ser um processo de cadeia, em cadeia, onde a pessoa chega e ela procura se adequar, então ela se assemelha àquelas pessoas. Aí outro chega, se assemelha, e aí vai todo mundo igual nesse processo. Mas até onde vale você se esforçar tanto para parecer com o outro? Por exemplo, fazer uma apresentação. Que seria eu fazer uma apresentação, se não fosse do meu jeito, totalmente engessado, no momento eu ia dar um deslize e essa máscara ia cair. Eu não tenho mais idade para trabalhar com máscara, minha gente. Eu tenho 36 anos, pelo amor de Deus, eu já passei dessa fase. Ou eu sou eu, ou eu não caibo aqui. Né? É simples assim. Então, entender que a identidade é inegociável, manter esse contrato consigo e verbalizar esse acordo que você tem de uma maneira respeitosa. É o que eu sigo fazendo. Então, não abro mão do meu jeito baiano, não abro mão de bater uma palma, de falar minha gente, e eu não sou menos profissional nem menos competente por causa disso. Mas eu sei que essa é uma briga que se compra, porque muitas pessoas podem não gostar, mas minha gente, eu não tô indo pro trabalho para fazer amizade, eu quero fazer dinheiro, né? Maravilhosa. Eu quero é isso. Claro que eu não tô indo para uma guerra, mas e aí, como é que eu vou fazer? Então a gente tem que entender que na vida a gente faz escolhas e a gente compra batalhas. Qual é a que a gente está disposto a enfrentar? Essa é uma batalha que eu não estou disposta. Primeiro, a batalha de não ser eu mesma. Isso para mim é inegociável, não abro mão. Essa sou eu, onde quer que eu esteja. E a batalha de, pô, você pode não gostar de mim, mas nós somos colegas de trabalho, nós precisamos nos respeitar e colaborar. E é isso que segue. Agora, as pessoas estão prontas para isso? Esse é o ponto. E as empresas estão prontas para absorver essas diferenças? Essa pessoa que foge do escopo, né, que se torna over por ser simplesmente diferente. Então, é um exercício tanto da pessoa, mas também da empresa, de aceitar isso e entender. Você contratou porque a pessoa tem a agregar. Então, você agora, como se diz na Bahia, receba. É isso, é isso. E ainda voltando naquele tema de ser uma pessoa plural, que você citou lá no começo, Luciano, isso me fascina, porque eu acho super importante criar repertório através de outras coisas, né? E isso acaba se refletindo na sua entrega de trabalho, você acaba sendo um profissional muito melhor e mais com entregas mais ricas por causa disso. Só que eu também estou pensando que talvez exercitar essa pluralidade seja difícil para uma pessoa que pega 4 ônibus para chegar no trabalho, fica super cansado, fica totalmente emocionalmente consumido pelo trabalho. Qual é a saída para tentar criar essa pluralidade, criar espaços para isso? De novo, né? Vou usar essa palavra pela segunda, pela terceira vez aqui. A gente não pode romantizar a situação de cada pessoa, né? Sim. Outro dia, né, eu até brinquei, tava falando com a Sal aqui nos bastidores, né, que eu não sou muito fã desses gurus messiânicos, né, que isso aqui é a resposta para tudo, né? Eu poderia simplesmente virar para você e falar assim, não, a pessoa pode pegar um livro e ler ali no ônibus. Gente, nem todo mundo senta no ônibus. Na verdade, a maioria das pessoas não senta no ônibus. Vai você, um ônibus lotado, tentar ali pegar um livro, ficar ali de pé lendo, com gente te cutucando o tempo todo, você preocupada, se vai acontecer alguma coisa com algo com suas coisas e por aí, não dá. Isso é completamente impraticável, impensável. Então a gente precisa ter um pouco de consciência disso. Né? A maneira que eu gosto de abordar, eu falo, tente achar momentos, por menores que sejam. Quais são os momentos em que você pode começar a construir alguma coisa? Meia hora de todos os dias, 1 ou 2 horas no final de semana, pequenos momentos, e começa a fazer aquilo recorrentemente. E fazer isso de forma consciente, né? Consciente, eu estou investindo em mim nesse momento. Consciente, né? E constante. Consciente Sim. E constante. Né? Eu gosto de brincar, até no livro fala um pouco sobre isso, né? Que pra gente construir uma casa, a gente precisa de 2.800, 3.000 blocos. Se a gente colocar 5, 6 blocos por dia, em 1 ano a gente constrói uma casa, em 2 anos a gente constrói um sobrado, em 10 anos a gente constrói um castelo. Eu lembro muito, lógico, do alto do meu privilégio, tá, gente? Porque eu sempre tive tempo para fazer essas coisas. Mas eu lembro muito quando eu comecei a produzir conteúdo. Todos os dias, eu escrevia um texto pela manhã. Todos os dias. Eu chegava meia hora, 1 hora mais cedo no trabalho, abria meu computador e escrevia um textinho, um pensamento, algum caso que eu tinha visto, respondia a pergunta de algum leitor.
Depois de um ano, né, na época, o LinkedIn tinha 1.300 caracteres. 1.300 caracteres. Gente, depois de um ano, escrevendo todos os dias, por 2 vezes, eu escrevi 2 textos que bateu exatamente 1.300 caracteres. E não é mágica, o que é super difícil de fazer. É quase impossível você pegar um texto, escrever e falar, vai bater 1.300 caracteres. É quase impossível fazer isso. E por que eu fiz isso? Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou diferenciado. Não sou, gente, sou uma pessoa normal. É porque eu fazia todos os dias durante 360 dias. Todos os dias. Chegou no final, eu estava muito bem treinado. A gente às vezes esquece a capacidade de acumular conhecimento, principalmente dentro de uma única área. Se a gente fizer algo, mesmo que seja bem pouquinho, todos os finais de semana, uma vez por dia, seja estudar inglês, uma outra língua, ler um pouco mais, estudar Excel, estudar programação, a gente vai conseguir adquirir algum tipo de conhecimento diferente depois de um tempo. Esse é o primeiro pensamento. Mas eu me sinto obrigado a trazer uma segunda questão, porque a gente está falando agora. Muita gente tem pluralidade, elas têm vergonha e escondem suas próprias pluralidades. Isso acontece muito. Por quê? Porque acham que não pode mostrar isso na empresa, que não é relevante, que não faz sentido. Tem um caso que eu nunca esqueço. Esse caso eu nunca esqueço. Eu estava entrevistando para uma vaga de gerente de contas no Facebook, e a gente foi muito produtivo, eu e o candidato, a gente acabou a entrevista e sobrou ali 10 minutos. Falei, cara, me conta mais alguma coisa, tem alguma coisa que você quer compartilhar comigo, né, da sua vida, que você fez, que você estudou? Aí ele parou e falou assim, tem uma coisa, mas eu acho que não é tão relevante. Ele me conta. E eu fiz um curso de palhaço. A reação das pessoas, exatamente, Angélica, dá risada. Poxa, curso de palhaço? Vocês têm noção do que é um curso de palhaço? São 2 anos de formação. Você estuda como atuar, como prender a plateia, tem toda uma parte física, contação de história, como ler o público. Onde você usa essas habilidades todas que eu falei agora? Onde você tem que convencer alguém? Claro. Onde você tem que apresentar alguma coisa? Ler o que a pessoa sentiu, o que a pessoa pensou. Vendas, gente! Vendas! É perfeito para vendas. Então, você tinha ali uma pessoa que escondia a sua pluralidade porque achava que era vergonha, que não era relevante, de algo que era extremamente interessante. E eu entendo por que a pessoa esconde isso. Porque existe sim preconceito. Existe sim a empresa olhar e falar, muita gente olhar, nossa, esse cara é um imbecil de colocar isso que fez um curso de palhaço aqui, não é nem perguntar pra pessoa. Então a gente não tem um sistema que aceita muito essa pluralidade, e ao mesmo tempo um sistema que vai depender dessa pluralidade no futuro. E o mesmo vale para perguntas, né? Às vezes as pessoas têm dúvidas, mas elas ficam receosas. Eu não sei se eu vou perguntar isso porque eu acho que é uma pergunta muito besta. E fica sem saber, que é pior. Eu concordo, eu queria só fazer um gancho aqui com o que o Luciano trouxe, que é justamente isso. Muitas vezes, principalmente no espaço corporativo, as pessoas engessam e acreditam que só as experiências em outras corporações se tornam relevantes para aquele ambiente, para a sua execução. Então, eu agora acabei de completar 1 ano de Google. Uma vasta experiência enquanto empreendedora, quase 10 anos aí empreendendo. Me vi em várias situações com habilidades que eu desenvolvi enquanto empreendedora, tendo que negociar orçamento, né, prazo, reunir pessoas, criar parcerias com diferentes times, liderar pessoas, lidar com pessoas. Onde foi que eu aprendi isso? Quando eu fundei uma empresa do zero em uma cidade onde eu não conhecia ninguém, eu fui para lá só com meu carro e minha televisão e precisei criar parcerias locais e internacionais. Então, muito se desconsidera quando a gente está entrando nesse mercado. E eu ainda trago, eu não sei se é porque é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, mas é a questão da identidade. É você olhar e pensar assim, quais são os meus atributos? E onde foi que eu adquiri? Como foi que eu os desenvolvi? Não, foi isso. Saone, você fala muito sobre a questão da inclusão racial, do ativismo. Onde foi que você aprendeu? Minha linda, eu sou ativista desde quando eu nasci. Com 8 anos de idade, eu já corrigia que me chamasse de morena na escola. Morena não, sou negra. Morena é branca do cabelo preto. Com toda facilidade. A gente está em 2022. Em 2008, eu desembarquei um supervisor, quando era tripulante de navio, por racismo. E hoje ainda se vê pessoas sem coragem de fazer coisas do tipo. Identidade é você considerar suas experiências anteriores e de que maneira que isso impacta no que você é e que você pode impactar no seu trabalho. Acho que a gente ainda se preocupa muito com a opinião das pessoas e descarta a nossa própria. Porque se a gente fez, é porque a gente achou que era relevante pra gente. Sim, eu queria pegar esse gancho do que a Saone acabou de trazer sobre o valor das nossas experiências, da nossa bagagem, para falar um pouquinho de transição de carreira com você, Luciano.
Você mesmo disse que a sua transição de carreira foi um pouco tardia, né? Aos 44 anos. Como que é possível fazer isso mesmo com muito tempo de estrada? Rola um receio, né? Como que o profissional pode fazer isso? Eu vou fazer uma pequena correção no enunciado da sua pergunta, como falava meu professor. Eu não acho que foi tardia. Eu acho que ela foi na hora certa. A gente só não está acostumado a observar pessoas com 40 e poucos anos fazendo transições de carreira. Né? Tardia é o conceito que se criou, né? Exato, né? A gente está acostumado, mas eu acho que veio na hora que eu precisava. E todo mundo que me chega com a questão de falar, Luciano, será que eu tenho que transicionar de carreira? Não gosto, o que eu faço, etc. Eu falo, você primeiro, antes de mais nada, precisa se entender. A Sol já falou bastante sobre isso. Precisa se entender e entender as coisas que você gosta. Você precisa fazer um exercício de o que eu procuro e o que me move no ambiente de trabalho. O que eu procuro e o que me move no ambiente de trabalho? Naquela consulta que eu fiz com 1.500 profissionais, eu cheguei no número de 60% das pessoas que eram infelizes com o seu trabalho. Mas tinha 40% que disse, sim, eu sou feliz com o meu trabalho. E nessa consulta eu coloquei uma dimensão qualitativa, que era o quê? Me conta aqui em uma palavra, em uma frase, por que você é feliz com o seu trabalho. E aí eu cheguei em alguns pontos que as pessoas trouxeram, que eu brinco, que eu falo que é a fórmula da felicidade. O que as pessoas querem, né? E essa é a base. O que as pessoas querem no trabalho? Elas querem um lugar em que elas possam crescer, que elas se sintam desafiadas, que elas sejam reconhecidas e que elas tenham líderes bem preparados. Olha só. E existe um lugar que junte tudo isso? Todo lugar potencialmente pode ter essas coisas. Todo lugar potencialmente pode ter essas coisas. Mas o ponto mais importante a gente precisa ter consciência. Então eu chamo que isso é o cimento, é a base. Então, poxa, eu quero, né, ser desafiado, ser reconhecido, quero crescer, quero ter um líder bem preparado, porque aquilo ali é importante para mim, isso é a base. Eu falo que depois da base, principalmente quando a gente se torna um profissional um pouco mais maduro, a gente precisa rechear um pouco mais ou até mesmo mudar essa lista. Então, pega o Luciano hoje. O que o Luciano quer? Por que o Luciano mudou de carreira aos 44 anos de idade? Poxa, eu quero sim ser reconhecido, mas eu quero deixar minha marca. Eu quero trabalhar com educação corporativa. Eu não vou mais trabalhar 5 vezes por semana no escritório. Isso não funciona para mim. E algumas coisas caíram da minha lista. Então, a minha lista anterior tinha dinheiro, tinha ser promovido rápido, tinha um cargo de liderança, essas coisas não estão mais na minha lista. Então eu mudei, eu evoluí. E eu evoluí num ponto em que eu reconheci o que eu procuro num trabalho, e eu me adaptei e fiz a minha transição. E qual é o conselho que eu dou para todo mundo? Tenha a sua própria lista de coisas que te movem no trabalho. O que é isso? É dinheiro? Super respeito. Dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro. Mandar nossos filhos para a escola, viajar, dinheiro é importante. É crescer rápido? Respeito. Depende do seu momento profissional, é importante também. Então tenha a sua lista, 5, 6 itens. E se você tiver essa lista muito bem fundamentada, ela vai te ajudar incrivelmente na sua transição de carreira. Eu quero aproveitar para voltar na parte da precarização do trabalho, uma série de coisas que você apontou ali, né? De fato, a percepção que eu tenho é que as pessoas estão vivendo um momento complexo, porque o mundo também está complexo, né? Falamos de muitas possibilidades, de pluralidade, mas como encontrar um caminho viável que seja adequado, que se encaixe no perfil, sem pirar com tantas opções, Luciano? Aí que tá. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu adoraria escutar a Sal nisso também. A gente tem que tomar muito cuidado sobre qual é esse lugar que eu quero chegar. Que lugar é esse que eu quero chegar? Eu não sei se necessariamente a gente tem que ter um lugar que a gente quer chegar, né? Eu gosto muito da ideia de exclui pelo menos o que você não gosta. Exclui pelo menos as coisas que não te servem mais, sabe? Que já é um grande passo. Ontem, né, eu vi uma charge aí, eu odeio citar as coisas sem lembrar a fonte, mas eu não lembro, tá? Depois eu mando pra vocês. Mas era uma historinha que eu achei brilhante, que era, vó, você é feliz? Aí a vó responde, sou feliz. Você sempre foi feliz? Não. O que você fazia quando você não era feliz? Eu seguia em frente. Mas pra onde você ia? Pra um lugar diferente. Mas como você sabia que aquele era o caminho certo? Eu não sabia que ele era o caminho certo, mas eu sabia que era o caminho errado. Era o caminho que eu tava, e eu mudei. Sim, eu enxergo muito isso, sabe? Eu adoro essa história, ela parece bobinha, mas eu adoro essa história porque a minha carreira foi assim. Eu enxergo as pessoas que têm um pouquinho mais de satisfação, paz, não vou nem falar satisfação, paz com as suas carreiras, elas são muito efetivas em reconhecer as coisas que elas não querem fazer. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero estar nesse ambiente, e elas experimentam, né? Eu li outro dia que a felicidade está em movimento, isso ficou na minha cabeça, o dia inteiro. Aí eu editei, eu adoro editar essas frases de efeito, tá? A gente fala que elas, né, não são, né, deterministas. Eu falei, cara, a felicidade, ela não está em movimento, ela é movimento.
Para a maioria das pessoas, é quando a gente está movimentando. Exato. Onde eu estive mais feliz na minha vida? Quando eu estive movimentando, fazendo Isso. coisas diferentes. É a falta de certeza Mudando, que te aprendendo. Quando a gente para de se movimentar, é ali, para mim, que nasce a insatisfação. Exatamente. Se a gente parar, eu gosto de fazer essa analogia, né? Se a gente olhar o aparelho médico mesmo, de UTI, enquanto há movimento, a vida. Porque quando fica ali a linha reta, quer dizer que a pessoa morreu, acabou. Então é isso mesmo. A felicidade, a vida é estar em movimento. Eu concordo plenamente com você, Lu. Gente, excelente bate-papo, mas você acredita que já tá chegando no final? Não, Tão rápido que foi? não se Tão bom atreva. que foi? Faça mais 2 perguntas. Não, mas aí. Eu tenho exatamente uma pergunta agora, porque eu não vou deixar você no vácuo, né? Para concluir, gente, gostaria que vocês dessem dicas, pensando lá atrás, né? Sawane falou de quando ela era criança. O que é que você diria para a Sawane criança, em comparação com o que você aprendeu nesse momento da vida, né, e que continua aprendendo, pelo que eu tô percebendo aí? A bomba pro final, hein, Sal? Pode se preparar que vem pra você Já tô também. pensando aqui. Não acredite nas mentiras que lhe contam. Siga desafiando o sistema. Uau. É isso que eu falaria para Sawane de antes. E inconscientemente eu segui esse conselho. Que bom. Luciano, sem querer me prolongar, porque eu sei que já tá acabando, mas Luciano falou da questão dessa transição de carreira dele aos 44, e eu vivenciei isso aos 35 anos de idade, com colegas de 22. Oh, meu Deus do céu, misericórdia, eu sou a tia desse lugar. Mas eu entendi que era o meu momento também, que se eu fosse antes, eu estava crua. Porque as minhas vivências, a minha jornada foi muito diferente. Mas foi uma jornada que agregou muito e que possibilita que eu seja a mulher que eu sou hoje. Possibilita que eu olhe para minha mãe e fale: minha mãe, eu me tornei a mulher que a senhora me criou para que eu fosse. Então, que bom que eu não acreditei nesse sistema pesado e cruel, que diz que a gente não é capaz de um monte de coisa e não me mostra sequer que eu poderia estar no espaço que eu estou hoje. Esse seria o conselho que eu daria para mim mesma. Ó. E você, Depois Luciano? dessa ficou difícil agora, né? Eu vou quebrar em 2 partes. A primeira parte, né, eu vou trazer algo que eu aprendi numa outra consulta que eu fiz com 900 profissionais, né, que eu fiz exatamente essa pergunta para eles. Né? Falei, se vocês pudessem voltar para o seu eu profissional, lá em começo de carreira, qual seria o conselho que você daria para o seu eu estagiário, eu no primeiro emprego, eu trainee, eu jovem aprendiz? E eu vou deixar aqui os 3 primeiros que chegaram lá. Estude inglês. Estude inglês. Extremamente importante, vai te abrir muitas portas. Nunca pare de estudar, no geral. Faça cursos, faça uma pós, vai fazer yoga, vai fazer fotografia, vai fazer o que quer que seja, continue aprendendo. Coloca tudo na sua sacolinha. Isso é muito importante. E aprenda com as pessoas que vieram antes. Tenha mentores, mesmo que sejam mentores informais. Então essa parte é um pouco mais estruturada e prática. E a segunda parte que eu queria deixar para as pessoas é: a gente tem muito mais poder com relação ao que vai acontecer com a nossa carreira, mas muito, muito, muito mais poder do que a gente imagina. Com certeza. Muito. Só que para a gente conseguir pegar esse poder, a gente vai ter que aprender a olhar as realidades que estão escondidas da gente. Porque não importa quem, Marcelo, Angélica, Sal, eu, todos nós temos essas realidades que estão escondidas. E como a gente vai aprender a enxergar essas realidades? Conversando com as pessoas, vendo como as pessoas que vieram antes da gente lidaram com aquilo, observando o mundo ao nosso redor, sabendo que vão contar um monte de mentiras pra gente e principalmente fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. De novo, lembrem, vocês têm muito mais poder do que vocês imaginam no controle da sua carreira. Vai lá e agarra esse poder. Gente, eu amei essa conversa. Eu ficaria com vocês muito mais horas falando sobre isso. E eu só queria agradecer a você, Luciana, a você, Sawane, pela companhia, pelo papo tão gostoso aqui nessa tarde de paulistana. Como vocês podem reparar, a gente está muito próximo de um dos aeroportos mais movimentados da capital. E para mim isso é um tanto poético, porque remete a esse movimento, a essas idas e vindas que tornam a nossa carreira e a nossa própria história muito mais rica. Então, super obrigada a vocês dois. Obrigado.
Obrigada Prazer, a vocês. Foi muito bom ver vocês dois. Gente, para saber mais sobre o tema carreira, corre lá no www.futurospossíveis.com.br. Lá você encontra a nossa pesquisa para esse episódio, a transcrição dele e também outros materiais extras muito legais, incluindo dicas sobre como fazer o seu pitch pessoal, que é a sua apresentação pessoal, como usar o LinkedIn para avançar a carreira, como encontrar um mentor e dicas práticas de como ser egoísta com a sua carreira. O Futuros Possíveis é feito por mim, Angélica Mari, Marcelo Gripa e Beatriz Bevilacqua. A gente se encontra na semana que vem para discutir e pensar futuros. Até lá. Tchau. Tchau.